Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, vir participar da comunidade, acionar sininho para receber notificações. E o filme de hoje, ele é um problema seríssimo, porque a minha questão é: podem 20 minutos de filme salvar um filme? Eu fiz isso no filme do Joe Gacy, e aí ele ganhou um mas. Eu fiz isso em vários outros filmes, e esse aqui eu vou fazer um eu recomendo, vírgula, mas. E se você quiser assistir só a cena inicial desse filme, que são os primeiros 20 minutos, e não assistir o resto do filme, você não vai perder nada. Beleza? Que filme que eu tô falando? When a Stranger Calls. Esse filme aqui, essa cena inicial do When a Stranger Calls, ele vai ser a referência daquela cena do Pânico, tá? Daquela abertura do cara falando com a menina no telefone do Pânico. Tanto que você... Opa, desligou aqui. Eita, que maravilha, hein? Você vai ver a moça aqui, ó. Ela tá falando aqui no telefone, por isso. Então o que acontece? Esta primeira cena do When a Stranger Calls, ela é magnífica. Então o que acontece aqui? Este filme aqui é de 1979, ele tem uma refilmagem de 93 que é melhor, e uma outra de 2006 que também é melhor. Mas eu vou falar disso em outros vídeos, beleza? Vamos primeiro nesse aqui. Então hoje vai ser um eu recomendo. Mas a moça que tá aqui, ó, é a Carol Kane, que é a Jill Jodson. Você vai ter o Charles Dunning, que vai ser o John Clifford, o Tony Beckley, que vai ser o Kurt Duncan, a Colin Dilders, que é a Tracy Fuller, e a Ruthenia Alder, que vai ser a Miss Mandrakis. O que acontece? Este filme, essa abertura dele é magnífica. Então, é um casal que sai para uma noitada, né? Aquela coisa de contratar a babá e tudo mais. E eles conversam com a babá, falam: aqui tá o telefone do lugar onde a gente vai estar, tudo mais. Se você tiver algum problema, as crianças estão lá em cima dormindo. Se você quiser ficar estudando aí de boas, tem comida na geladeira, fica à vontade. Beleza. Aí o pessoal vai, né? E ela fica. De repente toca o telefone. E aí ela ouve uma voz de um cara falando: você já olhou as crianças? Aí ela acha que ela tá falando com o pai das crianças, o cara que a contratou. Ela fala assim: não, ainda não, não sei o que. Ele fala assim: vai lá dar uma olhada nas crianças. Aí ela fala: não, fala o nome do pai das crianças. Ele fala: não, mas eu não sou ele. Aí ela fica assustada. Como é que ele sabe que tem criança lá em cima? Então ele vai e ele fica, ele liga. Você já foi olhar as crianças? E ela não sobe para ver as crianças, e ela vai ficando cada vez mais assustada. Ela tem aquela coisa, ligou para amiga, que ela tá esperando o cara ligar para ela, para poder sair com ela. Então às vezes quando liga ela acha que é o carinha e não é. E ela vai aumentando a tensão. E o cara vai falando, ó. Aí ela liga para a polícia, o cara da polícia fala: ó, usa um apito, não sei o que, papapá, fala. Ela fica meio assim, a polícia não vai, e o cara liga daqui a pouco de novo. Você já olhou as crianças, papapá? E ela começa a brigar com o cara, ela começa a ficar nervosa, desesperada e tudo mais. Nada. E o cara liga. Aí, quando o cara liga pela última vez e fala assim: você já olhou as crianças? Ela xinga o cara, ela pega um negócio, ela fica toda preparada, e a polícia, ela desliga a hora que ela toca o telefone, ela atende, ela começa a gritar, o policial fala: não, somos da polícia. Porque o policial falou que não ia lá, porque ele achou que era um trote. E aí ele rastreia as ligações. Essa parte é meio bagunçada, né? Diz que é mó trampo fazer isso. O cara conseguiu em 15 minutos de cena. E aí o cara fugiu já. E o cara, aí o que acontece? Ela liga, né? A polícia liga para ela e fala assim: a ligação tá vindo de dentro da casa. Então quando o cara ligava para ela e falava para ela: se você já viu as crianças,
ele estava ligando de dentro da casa dela. E aí ela fica desesperada, nisso chega a polícia e vão até o quarto e as duas crianças estão mortas. Chega a família. Então a abertura desse filme ela é magistral, assim, essa sequência é muito legal, ela é muito tensa, o lance do terror psicológico, quando você, o jeito como ele deixa jogado ali para você imaginar o que aconteceu com as crianças, que aí, nesse momento chegam os pais das crianças, então já sai com a criança no saco. Essa cena muito zoada. Imagina os caras colocar as crianças. Isso aí é nosso valor de 79. O cara colocar as crianças no saco, botar nas costas e descer assim andando com elas. Totalmente profissional a polícia. Beleza. Aí tem o policial feito pelo Charles Dane, ele vai atrás, ele vai conseguir prender o cara. Beleza. Passam-se 10 anos e esse cara, o Kurt Duncan, ele é um irlandês, se eu não me engano, um escocês, que ele tinha vindo para os Estados Unidos, ele tinha dado uma pirada, ele tinha ficado numa instituição e ele comete os crimes. Não tinha motivo nenhum, assim, aparente para ele cometer os crimes. E aí, nesses 10 anos depois, ele foge da prisão, né? Foge do hospício onde ele estava. Ele acaba não sendo condenado pelo crime, a prisão de morte, né? Mas ele vai ficar numa instituição. Pô, matou 2 crianças, né? Podia ter falado isso aqui agora. Agora nós estamos vigiados pela monetização. Ele fez o que ele tinha que fazer lá, né? Infelizmente. E aí, o pai das crianças vai contratar esse detetive que tinha participado da investigação, que não é mais detetive. Ele deixou a carreira de detetive. E a família foi despedaçada, ele e a mulher se separaram e tudo mais. E aí ele contrata esse cara vai até na instituição, e começa... Primeiro, que esse ator que vai fazer o John Clifford, ele não convence como um grande... Ele é um tiozinho meio gordinho, assim, que... Meu, você não bota fé que ele é o policial que vai meter o louco, o detetive. E aí, ele é bom detetive, ele vai prender o cara, tá? Ele vai conseguir localizar o cara. E aí, ao mesmo tempo que está acontecendo isso, dele estar procurando o cara, você começa a acompanhar esse cara na rua, e aí ele começa a assediar a personagem da Tracy Fuller. Então ele vai ele tá num bar, ele vai bater num cara, e ele vai perseguir essa moça. Então você percebe que esse cara, ele olhava para uma mulher e ficava alucinado por ela. E aí o desdobramento do filme é esse, eles tentando descobrir onde que o cara tá, o John Clifford tentando descobrir onde o cara tá, e esse cara atormentando, né? Até que ele vai chegar no apartamento da Tracy Fuller, que já tinha tido uma série de problemas com eles, e ele tá stalkeando a Tracy Fuller, e ele vai conseguir encontrar. E ele vai repetir a cena do começo do filme numa determinada casa. A família vai sair para curtir uma noite, e a moça contrata uma babá para ficar na casa dela. E ele começa a fazer a mesma coisa. Só que aí entra um plot twist. Ó, escapamentos e castanholas do spoiler. Ele vai atrás dos filhos da babá da cena inicial. Então ela não quer sair, ela tá com medo, ela tem esse receio, e o marido vai falar, não, que é o cara que ela tava paquerando naquela situação anterior, né? Então ela fala assim, não, eu não quero ir, eu tô com medo, porque eu tenho esse trauma. Ele fala, não vai acontecer nada. E aí ele vai tentar atacar os filhos dela, e o Charles Dane, que vai fazer o John Clifford, vai conseguir pegá-lo. E vai pegá-lo. Se você quiser tentar assistir o filme, dá uma olhadinha lá para ver o que vai acontecer. E qual é o problema? Toda essa amarração narrativa falando assim parece muito legal, e deveria ser, só que o filme não consegue fazer jus aos primeiros 20 minutos iniciais. Então, ele é muito legal, ele é muito interessante você assistir para entender a referência do Pânico, e para mim, esta cena do filme original, ela é melhor que a do Pânico. Ela é uma das cenas uma sequência das mais potentes de terror psicológico do cinema.
Só que depois o filme perde o ritmo. Acontece tudo isso. Eu falando pra vocês como aconteceu, até aqui no vídeo tá mais interessante do que quando você vai assistindo assim e o filme vai perdendo o ritmo, ele vai perdendo o fôlego. Mesmo quando chega nessa hora que você fala, pô, ele foi atrás dos filhos da babada, do primeiro crime. Ele não entrega, ele acaba ficando a desejar. O ritmo do filme, o modo como ele é resolvido é muito fraco, tá legal? Mas é um filme interessante de dar uma olhada, principalmente pelo começo dele. Então, eu recomendo, mas When a Stranger Calls, tá? Que é esse aqui é o de 79, depois eu falo de 93 e de 2006 pra gente ver as diferenças entre eles. Mas vale a pena dar uma olhadinha lá. Mas o restante do filme ele deixa muito a desejar, ele perde o pique, assim. O poema de hoje chama Bodes Expiatórios. E aí você vai ter as explicações dele, por que ele fez isso, que também não convence, assim. Ou seja, sempre você vai ter alguém cometendo um crime e querendo botar a culpa em alguém por ele ter feito aquilo que ele escolheu fazer. Tem certas desculpas que não se justificam. Os atos perpetrados não amenizam a gravidade do que foi feito. E aqui nesse filme isso vai acontecer desse modo. Beleza? Então vamos lá, bodes expiatórios. As pessoas, em sua maioria, estão sempre em busca de bodes expiatórios para lidarem com as suas escolhas e os resultados delas. São espíritos, entidades, fantasmas, anjos, demônios, o diabo e até Deus. Ou simplesmente outras pessoas a responderem pelo que elas fizeram ou deixaram de fazer, e assim poderem continuar repetindo os mesmos atos sem culpa nenhuma, que é o que ele vai fazer no filme. Ele cometeu um erro, ele foi parar no hospício, e ele coloca a culpa de tudo isso, porque ele, do mesmo jeito que o pai da família que contratou o detetive está querendo a vingança, ele quer se vingar do pessoal que foi vítima dele. Não faz sentido isso do ponto de vista social. Mas na cabeça dele ele acha que está certo. E eles são os bodes expiatórios de por que ele foi ficar preso num instituto. Você vai entender que no instituto ele foi torturado, ele tomou choque, aconteceu um monte de coisa. Imagina o cara que cometeu os atos que ele cometeu e foi parar lá. Beleza? Diz aí, você conhecia esse filme? Você assistiu algum dos três? Você concorda com a minha observação aqui? O filhotão vai falar que não, porque esse filme aqui foi o filhotão que me deu. Deixa o like, o dislike, comenta aí, passa o vídeo pra frente, aciona o sininho e eu vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.